Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês que estão madrugando com a gente? Fuso horário rural, fuso horário europeu, tá todo mundo aí. Olha aí, Paulo mandou. Gente, era 6 horas da manhã, o Paulo já tinha mandado bom dia. Bom dia, Paulo. Felipe, bom dia. Mais um salve de Lisboa, fuso horário europeu, tá lá. Renato madrugou também, Renato. Bom dia, consegui acordar no horário. Pedro que encerramos a noite ontem, o dia ontem em reunião, eu e Pedro. Bom dia, Pedro. Isso aí, gente. Hoje nós temos um convidado especial, não é mesmo, senhor Buriti? Um querido Um querido, amigo. um querido amigo, é verdade. Gente, eu tô falando baixo porque eu troquei de cenário, vocês viram, né? Foi Bom Dia UX. Eu tô agora dentro do escritório, porque tá frio. Não vou ficar lá fora, não. Então eu vim pra dentro, até porque tem uma novidade depois que a gente vai anunciar aqui semana que vem do Bom Dia UX, não é verdade, Sr. Buriti? Sim, sim. Ó, Até eu Maria, tô mais tranquilo, mais sereno. Maria Luísa, bom dia. Jonathan, Jader, Diogo, André e vários bom Olha dias aí, hein? bombando. Buriti, por favor, vamos trazer o nosso excelentíssimo convidado para já fazer parte desse quadro aqui. Por favor, introduza-o para que ele possa entrar aqui. Por que não, né, convidar amigos para conversar com a gente? Principalmente quando a gente percebe que o amigo tem um ponto de vista diferente. E é para isso que a gente está aqui, para conversar sobre pontos de vista. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante que acredito ser polêmico. E quando eu publiquei há umas 2 semanas atrás ou 3 no meu Instagram uma imagem de uma matéria que falava disso aqui, ele foi lá e comentou que tinha uma visão. Eu falei, puta, Rodrigo, vamos chamar o Rafa. Então, com a gente aqui, Rafael Helmi. Muito bom. Salve, salve, bom dia a todos. Estamos aí para discordar com educação, né? Sempre com bom senso. Tudo vai dar certo. Tudo bem, guris? Tudo bem, bom dia, muito obrigado. O Rafael é sensacional, gente. Ontem ele estava fazendo churrasco e assistindo o Bom Dia UX para ver como é que já funcionava a mecânica do negócio, cara. Fazendo No estudo, churrasco, cara. Um estudo, olha que Tem que se sensacional. preparar, né? Sempre preparado, né? Isso aí. Agora, você está Até reclamando de frio, Rodrigo? Será que tá frio aí também, Rafa? tá frio, cara. Eu tô de manga curta aqui, né? Porque tenho uma ansiedade e tal. E o meu apartamento, ele é um apartamento que tem uma posição solar legal. Ele é um apartamento que não é frio, mas na rua, se eu abrir a minha janela aqui, tá bem friozinho, viu? Tá bem frio. A gente tem tido uns dias frios aqui, né? Não chega a ser super frio, né? Chega ali a 10 graus e tal, né? A gente sente muito aqui quando dá uma reduzida de 5. Aí a gente sente. Até 10 a gente vai de boa. Muito bom. Eu não sei se vocês já escutaram um áudio de um cara que conta como é que é o inverno em cada estado. É sensacional, procure na internet, vale a pena. E ele fala do frio de Porto Alegre comparado ao da Bahia, por exemplo, Rio de Janeiro, que 20 graus o pessoal já tá vestindo, sabe, blusa. No Rio, se chover, já bota casaco e tal, para poder usar, né? Porque você não usa, então você tem que botar, né? Tipo, eu tô de moletom, né? E o Rafa ali tá de camiseta, não, porque tá 10 graus, tá tranquilo. Sensacional, muito obrigado, Rafa, por ter vindo, aceitado esse convite, cara. O bom, Cara, que isso. eu fico com menos peso. Eu que Diga. agradeço o convite, eu curto muito o conteúdo que vocês fazem, né? E tô sempre à disposição aí para bater papo e trocar ideia. É um prazer. Muito bom. Eu tô com menos peso na consciência porque você falou que você já acorda cedo de madrugada. Então, assim, é menos pior pra gente convidar essas pessoas que já têm esse fuso horário diferente já, naturalmente. Tu sabe que isso é uma coisa muito interessante, assim, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? O meu pai tinha alguns hábitos que eu olhava pro meu pai e eu falava assim, jamais serei assim, né? Tipo, então meu pai acordava super cedo, aí ele acordava pela manhã e ficava escutando rádio, as notícias do rádio, e eu tinha uma raiva, cara, que eu acordava pra ir pra escola, assim, meu pai já estava acordado há horas ouvindo rádio, cara, que coisa, jamais serei assim. Cara, hoje dificilmente eu acordo depois das 7, inclusive sábado e domingo. Hoje eu acordei às 5, que eu tinha
alguns exercícios aqui dos alunos para dar uma revisada. Tô de boa aqui, então é impressionante como a gente muda ao longo do tempo, assim, né? E daqui a um pouco aquele hábito que os teus pais têm, que tu abomina, quando tu vê, tu tem os mesmos hábitos, né? Mas é isso. Total, total. É engraçado isso, né? E hoje, inclusive, tem a moda do grupo das 5, né? Que a galera que acorda às 5 horas da manhã. Eu já vi um grupo das 4:30 da manhã. Eu falei, meu, eu tentei, viu, gente? Eu tentei fazer isso durante um tempo, mas eu desisti. Eu prefiro dormir mais tarde. Eu faço diferente de você, Rafael. Eu puxo a noite para mais longe. É. Tu sabe que eu vou falar uma frase aqui que ela virou piada, né? Mas eu tenho um histórico de atleta. Eu realmente tenho um histórico de atleta. E quando eu treinava forte e tal, como atleta, eu tive uns 10 anos ali de vida esportiva forte ali, eu acordava muito cedo para treinar, né? Porque tem alguns esportes que funcionam muito melhor pela manhã, por exemplo, o ciclismo. Se tu mora numa capital, não tem como tu pedalar no final do dia. Tu tem que acordar às 4:30, 5 horas, para 6 horas tu já ter voltado do teu treino, né? Então também esse legado ficou aí. Mas vamos nessa. Show. Vamos falar. Ô, Rodrigo, o João já até comentou aqui que ele está falando que ele tem trabalhado muito sobre pesquisa e tal. E eu falei, né, que eu ouvi o Rafael comentando que discordava de uma posição nossa, mas não falei aonde. Não falei porque a gente vai puxar aqui no papo, mas foi no Instagram. Eu postei um negócio no Instagram sobre o tema e ele falou: oh, tem uma visão diferente e tal. E a gente fica caçando encrenca, né, Buriti? Sim. E procura Sim, encrenca. eu entro em grupo de WhatsApp para pegar insight de conversa para cá. É só isso. Inclusive, a gente vai voltar a falar sobre o tema design e luta. E a gente quer convidar alguém que discorda da gente, tá? Então eu já tô jogando aqui, Temos tô dando nomes, né? pistas. Não vou citar os nomes para não fazer intimações tão difíceis assim, igual a gente fez com o Rafa, né? Que a gente intimou o Rafa e o Gustavo no ar, né? Ao vivo. Mas, Buriti, lance, por favor, o Legal. porquê que o Rafa está aqui. Bom, o tema, o título do vídeo está muito claro aí, né? E o designer pato? Só que a gente jogou ali o designer pato, né? Porque isso meio que surgiu no meio da conversa o termo designer pato. Mas, de fato, o que gerou essa conversa aqui foi uma frase, né? Deixa eu até pegar aqui para não ser injusto, como o João falou ali, né? Frase de quem falou isso. Mas a frase foi na revista Forbes, né, do Ricardo Dias, que é vice-presidente de marketing da Ambev. Dica de marketing para 2020. Quem entende de tudo não entende de nada. E aí eu postei, como quem não quer nada, isso no meu Instagram, e muita gente comentou, e o Rafa também. Mas por que eu postei isso, né? Porque eu tenho uma visão bem particular, apesar de que eu entendo os momentos, mas eu tenho uma visão bem particular sobre o generalista. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre essa coisa do designer ou do profissional generalista, que ele faz de tudo um pouco, ou é bom em tudo, não sei. Mas você, Buriti, porque agora eu tenho que chamar o Buriti é Buriti, tá? Então, Rafa é Rafa, Buriti é Buriti. Chamar sempre o Buriti, Rafa aqui. Buriti, cara, mas você acha que não existe o faz tudo? Eu quero entender por que houve o choque ali para eu Eu dar a acho que palavra para o nosso existe. convidado. Sem sombra de dúvida, existe. Mas acho que a gente tem que discutir aqui é se faz sentido. Rafa, por favor, traga a sua opinião, que foi o contraponto em relação à frase do Buriti. Beleza, eu até tava procurando aqui, né, para ver exatamente o que eu comentei. Mas o ponto é o seguinte, a frase é uma frase impactante, né? Quem entende de tudo não entende de nada. E o que eu me lembro de ter comentado é que eu acho que há exceções à regra aqui, tá? Por exemplo, a gente está falando aqui o título, né? É o pato, né? O pato não voa direito, não nada direito e não corre direito, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem o triatleta. O triatleta corre muito bem, pedala muito bem e nada muito bem, né? Então, existem, eu acho que depende muito do momento, da maturidade, da história. Por exemplo,
quando a gente fala de design, né, e aí tô me intrometendo aqui porque eu não me considero um designer, né, apesar do Pedro Beleza já ter dito que não, tu é designer, o Thiago também não, tu é designer, o Andrei Gurgel no papo que eu tive, não, cara, tu é designer sim, eu não me considero um designer, mas eu acho que quando a gente fala de design, a gente está falando ainda de algo muito recente. Mas o Don Norman, ele fala sobre isso há sei lá quantos anos, e tem uns caras aqui que estão há bastante tempo, tu pega o Érico Fileno, o cara tá sei lá quantos anos já falando a respeito do tema, mas de uma forma geral é algo muito recente, tá? Mas se a gente for, daqui a um pouco, sai um pouquinho do universo de design, mas continua no universo de produtos digitais, a gente tem caras que, de repente, hoje estão com 50 anos ou 60 anos de idade, que estão na ativa, que já tem 30 anos de experiência, que começaram lá atrás como dev, na época do COBOL e do Clipper, depois eles viram vir o boom dos aplicativos desktop com Visual Basic, com Delphi, depois eles viveram na prática o novo paradigma da web, né? Eu me lembro, porque eu não tenho 50 anos, mas também não tenho mais 20. Quando eu entrei no mercado, eu comecei a desenvolver, era desktop, ninguém tinha internet, eu não tinha internet, ninguém tinha internet quando eu comecei a desenvolver software. Né? Depois veio o boom, cara, mudou esse paradigma, mudou as linguagens, tecnologias. Depois a gente veio o boom do aplicativo móvel, e depois agora a gente tem a internet das coisas, tu tem aplicativo na TV, aplicativo em tudo que é coisa, né? Tu tem um sensor que tu bota na planta para te mandar uma mensagem de WhatsApp quando tem que ser regada. Então o cara que viveu toda essa trajetória, que tem 30 anos de experiência, que começou como dev, daqui a um pouco ele virou um analista de requisitos, daqui a um pouco ele começou a fazer gestão da equipe, daqui a um pouco ali no início dos anos 2000 ele viu um negócio de design, resolveu fazer uma outra faculdade, fez uma faculdade, aprendeu a respeito de designer de interface, fez uma transição de carreira, se transformou designer, daqui a um pouco, depois de 3, 4, 5 anos ali como interface, ele começou, cara, ele era aquele único cara na empresa que se preocupava com esse tipo de coisa, daqui a um pouco ele começou a fazer uns ensaios de teste de usabilidade, fez um curso com a Elisa Volpato, e fez teste de usabilidade, mostrou valor para a empresa, contratou mais pessoas para fazerem teste de usabilidade, daqui a um pouco ele viu que existia um negócio lá, UX Research, aí ele leu livros, aí ele fez uma pesquisa por conta própria, mostrou valor, hoje a empresa contratou outras pessoas, contratou daqui a um pouco alguém como a Diana Fournier, e ele começou a parear com essas pessoas. Esse cara ele tem uma trajetória. Se ele é um cara que gosta do que faz, como essas pessoas que estão aqui agora às 7 da manhã assistindo isso aqui, elas gostam do que elas fazem, elas leem livro. Cara, se tu pega uma pessoa que gosta do que faz, vamos supor que ela tem 30 anos de mercado, ela leu 3 livros só por ano. Cara, ela leu 90 livros, ela praticou na prática. Tu chegar para essa pessoa daqui a um pouco e dizer, não, ou tu fala de uma coisa ou tu fala de outra, porque quem entende de tudo não entende de nada, é uma crueldade. Então, o que eu comentei lá com o Rafa é que eu acho que existem casos em que, cara, não é bem assim. Se a pessoa tem 2 anos de experiência, 3 anos, 5 anos de experiência e quer dar aula de teste de usabilidade, de research, de design de interface, de arquitetura da informação, cara, aí eu acho que, bicho, quem entende de tudo não entende de nada. Muita Agora, autoestima. Aí é muita autoestima, né? então foi esse o ponto da discordância, tá? Não, assim, obrigado. Cara, escorreu uma lágrima de ouvir essa jornada que você trouxe aqui pra gente nessa quarta-feira de manhã. Sensacional, essa visão. E que tem, nossa, eu assim, eu vi parte da minha história, porque eu não tenho tanto tempo assim, mas é isso mesmo, cara. Tipo, é como arqueologia, né? É um tipo de profissional que foi colocando camadas sobre camada, né? Camada de conhecimento, camada de visão, né? E foi adquirindo, e obviamente isso é uma jornada que não dá para se jogar fora. Então esse cara, esse profissional, ele traz consigo uma bagagem monstruosa, né? E uma visão. Eu não vou falar a palavra mágica, eu não vou falar mais holística, tá, gente? Não vou mais falar holístico, mas traz uma visão, e não só de mercado, de áreas, mas também de vida, né, em relação a isso, e que acaba dando para ele uma possibilidade de conseguir entrar em vários caminhos, em vários braços, né, de atuação. E concordo com você que esse é um grande marco de diferença de alguém que tem poucos anos de experiência e não viveu tanto, né, tanto profissionalmente quanto numa vida, e tem essa visão
ou pelo menos diz ou vende essa visão tão ampla de design, né? A gente sabe que não é do dia para a noite, não é de 5 anos que você consegue ter isso, talvez. Existem, não vamos generalizar, nada é generalizado, né? Mas sensacional. Nossa, eu tô chocado aqui. Mas eu tenho um contraponto. A minha pergunta está muito relacionada ao O que o Rafa bonitinho falou contraponto. Ai, de meu Deus. desenvolvimento. Então, concordo, assim, eu acho que dentro de um cenário de desenvolvimento de software, isso é muito comum, esse tipo de abordagem, quando você fala que você aprendeu a lógica da programação, ou isso é o que qualquer professor, né, de desenvolvimento vai falar para você. Você desenvolve em qualquer linguagem, né? É o que a maioria das pessoas fala. E me parece, quando a gente está ali no dia a dia no mercado, lidando com desenvolvedores, isso é uma certa verdade, né? Porque muitas vezes, inclusive, desenvolvedores são colocados em situações muito complexas, que ele desenvolve em 2 linguagens, contratam ele e botam ele para fazer outra, e ele tem que aprender ali e começa a fazer. Então, isso acho que é muito comum, quando você fala nesse aspecto, dentro do próprio espectro de atuação, né? Porque a linguagem está meio que dentro do próprio espectro de atuação. Mas o design às vezes me preocupa, porque como o Rafa citou algumas coisas muito específicas, né? Apesar de não serem tantos quando a gente fala de teste, usabilidade e pesquisa, está muito conectado ali, mas dentro de design existe um espectro muito amplo de atuação, né? E aí você dizer que você é o designer que consegue fazer tudo, e aí o Felipe Blank aqui até puxou do que é o tudo, né? Óbvio que a frase ali do diretor de marketing ali de quem sabe tudo não sabe nada é bem genérica e leva a questões, né? O que é o tudo? Ele sabe tudo do quê? Tudo do que ele faz, tudo do que todo mundo faz, tudo do que se relaciona a produto, né? Acho que isso é um diferencial também. Mas é óbvio que a pessoa faz, né? A gente sabe que no dia a dia, no mercado, você às vezes é contratado sozinho para uma equipe ou você é o que agora eles nomeiam de product designer, né? Que faz toda a cadeia, né? Faz de cabo a rabo o produto. Isso acontece no dia a dia, a gente sabe disso. Mas será que a pessoa, como o Rafa citou o pato, né? Que é o título do nosso programa, será que de fato isso é o melhor para o produto e para a carreira da pessoa? Ele não ter o conhecimento, porque eu acho que o que o Rafa puxou está muito relacionado àquela coisa do profissional ter, né? Que ele tem uma especialidade, mas ele tem um conhecimento em T, que passa por todas as áreas com qual ele está envolvido. Porque no final, essa trajetória que o Rafa puxou é de uma pessoa que foi migrando de carreira e hoje ele é um designer, na verdade. Né? Ou ele é um PO, um PM, porque é uma pessoa que tem que ter um conhecimento mais amplo. Então, será que esse profissional em T significa como alguém citou aí, o unicórnio ou a mosca branca, né? A gente ouve, acho que, muito sobre desenvolvimento, né, Rafa? O desenvolvedor mosca branca, né? Que ele faz tudo, front, back, banco de dados, arquitetura. E isso é uma coisa que eu questionava muito na Embraer, na Tech, né? O desenvolvedor que quer fazer o banco, que quer fazer a arquitetura do software, que quer desenvolver. Será que isso é o melhor para o produto e para o profissional? Não, acho que não é o melhor e acho que um ponto que a gente precisa entrar em acordo aqui, com certeza vai ser fácil, é que ninguém sabe muito sobre tudo, né? Não tem como, até porque muitas vezes para te atingir um nível de excelência em alguma coisa, tu vai precisar de 4, 5, 6 anos, né? Não vai ser um ano, então talvez se alguém tiver, quando alguém tiver aí 50 anos de experiência, né? Me, E mesmo assim não vai ter, porque as coisas mudam, né? As interfaces vão mudar, os paradigmas vão mudar. Mas eu acho que uma questão importante é o seguinte: não é porque eu não sou especialista em algo que eu não posso sentar com a equipe e debater a respeito daquilo, né? Então, uma coisa que às vezes me incomoda, assim, não tem acontecido ultimamente, que bom, mas já aconteceu em alguns momentos, é aquele corte assim, cara, só um pouquinho, isso aqui é com a gente, tá? Isso é contigo, isso é com a gente. Não, cara, só um pouquinho, isso aqui é comigo, isso aqui é contigo, mas a gente pode conversar, né? Eu posso te dar uma sugestão, tu pode me dar uma sugestão, a gente faz parte de uma equipe, né? Então não é porque eu tô atuando como PO que daqui a pouco eu não posso te perguntar de que forma tu está pensando em modelar o banco de dados, porque eu sei que na frente esse produto vai ter 1 milhão de transações por hora e eu quero confirmar que tu te deu conta disso e que tu preparou para isso, né? Mas sim, cara, não tem como alguém saber
um nível de profundidade absurdo sobre todos os temas, né? Agora, indo para a linha aqui de concordar agora com o Pato ali, né? Eu confesso que me incomoda também quando eu vejo alguém dando cursos de questões tão diferentes. A mesma pessoa, né? Tipo assim, dá um curso de corte e costura num dia, no outro dia tá dando um curso de culinária, no outro dia tá dando um curso de manutenção de carro. Cara, só um pouquinho, velho. Pra tu É o chegar no Leonardo da nível de Vinci, dar né? O cara é o Leonardo da Vinci, ele é engenheiro, arquiteto, designer, ou como dizia o Chaves, cambista do Maracanã, né? O cara faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que vale o alerta, tá? Eu acho que vale o alerta. O que eu estou defendendo aqui é que a gente tem que tomar cuidado com a trajetória que a pessoa tem. Por exemplo, imagina tu tem a oportunidade de sentar para bater um papo com o Obama numa mesa de bar, velho. Cara, o cara é advogado, então tu pode conversar com ele sobre termos jurídicos com profundidade. O cara entende de saúde pública, o cara entende de educação pública, o cara entende de conflito de guerra, porque ele teve uma trajetória que deu essa bagagem para ele, né? Então, é uma pessoa fora da curva. Então, o meu comentário lá foi que, cara, normalmente quem entende de tudo não entende de nada, mas cuidado, porque alguns profissionais, eles têm uma bagagem diferenciada e a gente deve escutá-los. É interessante esse exemplo que você trouxe do Obama, porque ele tem evidências de vivência, né? É comprovado, né? Ele viveu aquilo. Então, assim, ele tem uma amplitude de assuntos e contextos que são comprovados, são evidências de que ele viveu aquilo. Né? O mundo inteiro sabe disso, né? De certa forma. Eu acho que o que é importante de profissionais de mercado que estão procurando cursos, então se relacionando até o tema da semana passada, busque por evidências que comprovem a vivência daquele profissional do conteúdo do qual ele está lecionando. Porque senão, provavelmente, ele só está lendo uma cartilha e transmitindo algo que já está escrito, alguma coisa, mas não tem a vivência daquilo. Então, por isso que também é importante esse olhar crítico de profissionais sobre pessoas, sobre personagens que oferecem esse tipo de solução, né, para o mercado, né? Eu concordo contigo nisso, Rafa. Ótimo É, eu, exemplo. eu tenho uma bronca muito grande com certificações, por exemplo. Tá? Isso é super polêmico também, mas só para. Eu tenho uma bronca muito grande, porque, por exemplo, Outro tem. tema para cá, hein? Outro É, tema para cá, porque essa semana, Rafa, eu não sei se você, só para rapidinho, mas a Nielsen, né? A NN Group, ela tem várias certificações lá. E eu quero trazer esse tema para cá depois. Eu falei isso com o Rodrigo já. Quando você abre lá a página da Nielsen, os tópicos que dizem por que você deveria fazer a certificação, gente, eu amo, Norman, mas são medonhos os tópicos. As motivações pelas quais você deveria fazer a certificação que está escrito lá, traga, como é que é o termo? Traga o badge, né? Aquela garantia de que você é um bom profissional. Ah, cara, certificação, por favor, né? Por favor, né? Mas, Rafa, vai lá, continua. não, cara, mas é isso. O que a gente tem que entender é que os cursos, né, eles funcionam como um atalho muitas vezes, tá? Eu assisti os dois últimos episódios do Bom Dia X e vocês entraram nesse ponto, né? Mas a gente não pode esquecer que existe um mercado, né? Então, muitas vezes, por mais lá que a escola A, B, C seja excelente, que os cursos sejam excelentes, muitas vezes o pessoal passa do ponto nos argumentos para o aluno comprar um negócio, tá? Mas voltando ao que eu ia falar, cara, eu acho um absurdo. Tem um instituto de métodos ágeis no Brasil, que se definiu como instituto, Agile, não sei o que lá, não vou dizer o nome, que tu faz um curso lá online de Agile Coach e tu é certificado de Agile Coach, ou seja, tu não sabe nem o que é métodos ágeis, aí tu paga lá, sei lá, R$ 1.000, algo nessa linha, assiste aulas online, faz uns exercíciozinho lá e tal, e tu é Agile Coach certificado. Cara, só um E é pouquinho. uma coisa que deveria exigir, né, o que você falou antes, que é essa bagagem, né? Porque para você ser um Agile Coach, você tem que realmente ter vivido muita coisa daquele cenário, né? Cara, eu entrei numa discussão uma vez no LinkedIn que teve mais de 30 mil views o post lá, até a última vez que eu vi, tá? Porque eu tirei o termo Agile Coach do meu perfil do LinkedIn.
Eu deixei só consultor e instrutor pela Wired Tech, Product Owner pela YouMove e cofundador da UXConf BR. Tirei o Agile Coach, eu escrevi um textinho ali, sendo, galera, tirei o termo Agile Coach do meu perfil, entendo que infelizmente é um termo que está muito prostituído, estou vendo profissionais que não têm experiência se colocando como Agile Coach porque fizeram um curso, então entendo que esse termo ele morreu, ele não faz mais sentido ser usado da forma como ele está sendo usado, e eu tirei. Cara, e a galera começou, muita gente concordando e muita gente discordando. Aí veio uma pessoa lá que começou a me atacar e tal. Aí a esposa do cara que vende o curso disso começou a me mandar mensagem privada me xingando. Cara, foi um negócio bizarro. Bizarro, velho. Então, mas é isso. Que isso, cara. A Patrícia, ela mandou um questionamento legal ali, tá? Eu vi. A Patrícia mandou um questionamento legal. Mandou aqui pra gente, deixa eu tacar fogo no parquinho. Bom dia, Paty. Chegou cedo hoje também, conseguiu. Como ficam os empreendedores na área de UX, que vão do cafezinho ao contrato? Mas do cafezinho ao contrato, Paty, tá até boa, né? Porque depois do contrato é que tem que fazer o projeto, né? Se ele pegar o projeto também é mais complexo. Mas assim, é como o Rafa falou, é um cenário, né, gente? Se você resolveu empreender... É muito comum qualquer empreendedor falar, né? O empreendedor, ele faz o café, ele varre, ele vai lá e vende, porque no começo ali não tem muito dinheiro, né? Ele não tem como contratar gente, né? É normal, não é um crime. Mas deixa eu pegar esse ponto dela e contar uma história aqui ligada à UXConf, tá? A UXConf esse ano, se ela tivesse acontecido, essa seria a 6ª edição, então é o 6º ano, né? A gente acabou empurrando para o ano que vem, enfim, obviamente pelo motivo de saúde, né, e a segurança de todos. Então, ano que vem a gente vai para o 7º ano, para a 6ª edição. Quando a gente fez a primeira edição da conferência, cara, patrocínio, não tem patrocínio, a gente tem uma sala aqui, a gente vai vender os ingressos lá na Simpla e cabe 100 pessoas, vamos convidar umas pessoas aqui que mandam, que entendem do assunto para a gente... ter conteúdo, e era isso. E aí tu começa a ver os desafios de aumentar o evento que a galera gosta, que não se paga com as inscrições, é muito caro com aquele nível de café e de cenografia, etc e tal, com aquela experiência. Cara, precisamos de patrocínio. Aí eu falei, eu, o Pedro e o Thiago, né, caras, cuidem aí do conteúdo e tal, que eu vou cuidar da questão financeira, eu vou fazer a conta fechar. Não tinha ideia de como eu ia fazer isso, mas, cara, isso tá comigo. O ponto é, ao longo desses 6 anos, eu tive que aprender como montar um plano de patrocínio, como abordar a empresa para fazer um patrocínio, eu tive que aprender como usar um CRM para fazer o controle e o acompanhamento dos negócios, e hoje, cara, eu já tive a oportunidade de fazer call para negociar com grandes empresas, incluindo bancos, Banco do Brasil, com o Nubank e tal. Então eu desenvolvi ao longo desses 6 anos uma habilidade que eu não tinha lá atrás, que vai em linha daquele discurso que eu fiz no início aqui, né? Hoje eu consigo ser um Product Owner que atua no processo de discovery, especificando requisitos, mas se eu tiver que negociar com uma grande empresa para fechar um contrato de patrocínio, eu sei como fazer, que ferramenta eu uso, como é que eu acompanho, como é que eu faço o follow-up. Então, não é pejorativo, entendeu? Se o cara tem... Aí a gente volta no contexto, né? Cara, se o cara tem 1 ano de mercado e o cara acha que ele vai conseguir negociar, fazer o projeto, fazer o orçamento, entregar, aí não. Mas se tem uma trajetória, é possível. Sim. E ao mesmo tempo, esse estudo que você teve para aprender isso não te torna um especialista, né, na gestão de contratos, você é uma pessoa que estudou e se capacitou para resolver aquele problema que você tinha ali, né? Perfeito. Ou seja, entender de algo não quer dizer que você seja um especialista. Esse eu acho que é um conceito que a gente tem que definir aqui, né? Eu dizer que eu entendo, por exemplo, de técnica de venda complexa que se chama spin selling, porque eu li um livro sobre spin selling, fui atrás desses conteúdos, né? Tem uma técnica de conversa, de dinâmica e tal, não quer dizer que eu sou um especialista. Cara, eu descobri que os especialistas usam isso, que isso funciona, entendi, li aquilo e sei que aquilo existe e tento usar. Não sou um especialista, não posso dar um curso de spin selling, mas eu entendo sobre spin selling. Entendeu a diferença? Eu não posso dar um curso sobre spin selling, mas eu entendo sobre spin selling, então eu posso conversar com alguém sobre spin selling. E curso, né? Aí, Lemes, o que você acha disso, hein? A gente volta sempre a esse tema, hein?
Tá foda. Mas e curso tem uma coisa extra, né? Porque além de você ter que conhecer bastante do tema que você deseja falar, né? Ou ministrar, tem outras duas coisas, né? Que é saber falar, né? Didática para falar, né? Porque não é só ser um especialista. Então você tem que conhecer o assunto, ser um especialista, porque eu acho que para dar aula formal, tá, gente? Não estou falando de você ensinar alguém no trabalho ali, né? Você ser uma pessoa mais sênior que mentora, alguém ajuda. Não é isso. Aula convencional, você precisa ser um especialista naquilo. E terceiro é ter didática, porque também não adianta. Eu tive professores que eram gênios no que faziam, mas o infeliz não conseguia me explicar nada, porque eu não conseguia entender o que ele estava falando. A didática dele era muito ruim. Então tem isso também, né? Então, essa coisa eu sou especialista, né? A gente acabou entrando no curso. Cara, eu já fui em eventos e tenho certeza que vocês também, com um alto nível de ansiedade, assim, para ver aquele autor fodástico que vai dar uma palestra e, cara, dá sono na palestra. A palestra é horrorosa. Tipo, o cara manja muito, escreveu um livro excelente, só que chega na hora do palco de compartilhar conhecimento, é aquele tom de voz assim, os slides sem contraste, e é horrível. Então, tem toda uma experiência ligada ao ensino, né? Não é só tu conhecer e viver, não é só, né? Uma boa parte é tu conhecer e ter vivido o conteúdo, mas tem toda uma parte de como tu apresenta, como tu engaja o aluno, como é que tu chama atenção, como é que tu percebe que o fulaninho lá tá acessando o Instagram e a culpa não é dele, a culpa é tua. E o que tu tem que fazer para ele não acessar o Instagram, entendeu? Mas aí vai. Ô, Lênis, queria te fazer uma pergunta. O Clécio puxou um negócio aí. Eu tô só assistindo porque tá sensacional. E vocês estão falando tudo que eu poderia falar e eu não vou ser redundante nisso. Mas diga. O Clécio puxou um comentário, o Clécio acordou aí falou: ser um gestor generalista é interessante, principalmente baseado numa bagagem ampla. A questão não é fazer tudo, mas saber escolher as pessoas certas. E aí acho que está muito alinhado com o que o Rafa falou, né? De quando você começa a ser aquele empreendedor, você conhece um pouco de tudo, mas quando cresce, né? Eu imagino, né, Rafa? Imagina se o XConf passar a ser para 10 mil pessoas. Não sei, mas se for passar um dia para isso, você não vai conseguir cuidar sozinho de todos os patrocínios, né? Então, esse conhecimento, ele te fez alguém com uma visão ampla, e aí é o profissional T que a gente conversou, né? É o profissional que começa a conhecer de tudo e sabe. Mas aí a minha pergunta para você, Lemes, depois para o Rafa. A gente está falando aqui no nível de gerente, né? Gestor, liderança, sei lá, generalista, porque sim, o gestor precisa ter uma visão ampla de tudo ali para escolher pessoas, cobrar, direcionar e tal. Agora, quando a gente fala de uma carreira Y, que você tem o especialista técnico, né? Então, nesse modelo de plano de carreira, né? Que você tem a liderança, o especialista técnico, você tem uma base aqui que são os técnicos que ainda não são especialistas. Eles são júniores, plenos, sênios. Não vou entrar aqui no mérito de se esses cargos fazem sentido ou não, tá? Mas existe esse modelo. Então, aqui parece que o mercado deseja especialistas em assuntos. Pessoas focadas e muito boas em uma determinada coisa. Como é que funciona isso para a carreira da galera? Essa coisa do se posicionar como o full stack UX, né? O design, o product design que faz de cabo a rabo. Eu faço da pesquisa até o layout, o wireframe, o teste, também desenho negócio, também faço serviço. Como é que vocês dois encaram isso na profissão? Vocês acham que tem algum prejuízo ou é momento? Eu acho que se encaixa na mesma coisa que a gente está discutindo, né? Eu pego a minha própria carreira. Eu entrei em empresas que eu era o único designer e eu tinha que chutar, cabecear, assoviar, ser o juiz, ser o técnico, fazer tudo. Mas, obviamente, eu também, o que é importante, eu tinha noção de que existiam coisas que eu não dominava, que eu não era especialista, mas eu precisava fazer. Então, assim, eu fazia numa camada que eu posso assumir que era talvez superficial e não com a profundidade de um especialista olhando para aquilo. Mas eu conseguia entregar porque eu precisava entregar.
E existiam contextos, existiam segmentos e entregas das quais eu era especialista, porque eu estava focado naquilo. Eu buscava o aprendizado para que eu pudesse construir uma carreira em cima daquilo. Mas é uma questão de noção de si próprio e dos seus limites, né? Tipo assim, cara, eu não manjo disso, mas eu preciso fazer, preciso. Então, é como o Rafa falou, eu vou estudar, vou me adaptar, vou adquirir o conhecimento, mas eu sei que eu não vou me vender desse jeito. E eu sempre tive muito essa postura de não me vender dessa maneira. Olha, a gente vai fazer isso, eu vou resolver para vocês. Tá, vamos falar de teste de usuário. Mas eu não sou um profissional de research que consegue ter a profundidade como é a visão de um especialista. Mas eu tenho as noções teóricas que me trouxeram a possibilidade de. Mas vamos com calma. Mas o mercado me obrigou, e eu acho que obriga muitos designers a fazerem isso no dia a dia. Só não tem uma opção. Mas é interessante você ter a noção de que, cara, eu tenho um limite aqui, eu vou até aqui, e o que eu manjo, na verdade, vamos falar assim de forma popular, é outra coisa. Tá? Eu tenho ali a minha especialidade, seja visual, seja, né, construir, seja até ter um olhar melhor para produto, um olhar maior para interface, mas eu acho que é uma questão de autoconhecimento importantíssima, né, em relação a isso. É você assumir que existem limites e existem coisas que você vai atuar de forma mais profunda. O que você acha, Rafa? Eu concordo muito com o que tu falou e sabe que aquele lance que as empresas têm, que é a missão da empresa, os valores da empresa e tal. Há muitos anos atrás eu escrevi isso olhando para mim. Quais são os meus valores? Qual é a minha missão como profissional, né? E aí vai nem com aquele livro do Cortella, né? Qual é a tua obra, né? O que tu quer deixar de legado e tal. E por que eu tô falando isso? Porque se você não tem uma consciência do que você quer ser quando crescer, né? Cara, onde eu estou hoje, onde eu quero estar no ano que vem, onde eu quero estar, talvez onde você está hoje é o lugar que você quer estar daqui 10 anos. Cara, eu estou trabalhando com UX Research, com pesquisa, e eu amo pesquisa, e daqui 10 anos eu quero continuar atuando com pesquisa. Eu não quero ser head de UX da não sei o que group. Não, cara, eu quero ser. E tá tudo bem. Esses dias eu estava conversando na YouMove lá, eu exerço vários papéis, assim, apesar de ter um foco, mas por ter o helpdesk. Normalmente o helpdesk das empresas é a porta de entrada para quem busca a primeira oportunidade na área de TI. Então, cara, eu acabei o ensino médio, entrei na faculdade, não sei ainda programar, não sei fazer nada direito e quero uma oportunidade na área, numa empresa que eu possa entrar na empresa e migrar de área. Então, tem muita gente que entra pelo time de atendimento e depois migra para dev, ou migra, né, inicia a estudar UX e quer uma oportunidade com UX e tal. E eu estava conversando com esse menino e ele falou, cara, eu gosto de atendimento, eu gosto de ajudar as pessoas, me motiva a vir para cá porque vai ter alguém desesperado com problema e eu vou ajudar aquela pessoa no final vai dizer, nossa, Vitor, obrigado, você me ajudou muito e eu quero fazer isso. Eu falei, cara, tá tudo certo. Só que vamos combinar o seguinte, então, tu vai entender técnicas de atendimento, tu vai ter que formar os teus colegas, então tu vai ser uma referência, daqui a um pouco tu vai ter um blog onde tu vai escrever sobre atendimento, tu gosta de ser um atendente, tá tudo certo, mas seja um excelente atendente. E muitas vezes o que acontece nas empresas, Rodrigo, e tu já fez vídeos, eu acho, a respeito da liderança acidental, isso já foi abordado na UXConf e tal, é muito bizarro porque é algo que não acontece no esporte. Eu gosto muito de olhar para o esporte, né? A gente tem muito aprendizado ali. Imagina que louco, assim, o cara ele entrou no time, ele é goleiro. Aí ele teve um excelente ano como goleiro. Eu vou dizer, Rafa, parabéns, tu foi um excelente goleiro. Agora tu vai ser atacante. Não, cara. É completamente diferente tu jogar no gol e tu ser um atacante. Não faz sentido isso, e muitas vezes o cara entra, ele começa a desempenhar um papel muito legal, o gestor vai para outra empresa, porque ele conseguiu uma outra oportunidade, eu convido o cara para ser gestor. E aí o que acontece, né? Eu ganho X, aí eu convido para ser gestor, eu vou ganhar X mais X, e ok, mas será que eu queria ser gestor? Será que eu estou preparado para ser gestor? Por exemplo, eu não me considero um bom gestor. Porque eu tenho uma tendência, quando eu entro em um projeto, a cair de cabeça naquele projeto. E eu esqueço de entender, de olhar para o lado e ver quem está com problema pessoal. Eu esqueço de fazer controle de férias, odeio entender quem tem que tirar férias ou não. Eu foco muito no projeto e às vezes eu esqueço de observar o meu redor. Eu não posso ser gestor.
Não me considero um bom gestor. O meu foco é discovery. Se eu tenho que, além disso, efetuar a gestão das pessoas, eu não me considero um bom gestor. Então, eu não quero ser head de nada. Não quero ser gestor de time. Eu quero trabalhar na especialidade que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, que é entender o que o cliente quer, validar se o que ele quer realmente é fato ou é fake. Se é fato, eu especifico, eu valido com ele, entrego para o time implementar. Esse é o meu quadrado, e eu me sinto confortável ali. Ah, Rafael, eu estou com uma vaga aqui na empresa tal para ser head de produto. Tu quer? Cara, me explica qual é a fronteira do head de produto para entender se eu quero ou não. Porque mesmo que tu esteja pagando o dobro do que eu ganho hoje, cara, se não faz parte do meu core, se eu vou acordar, né? Se o domingo à noite dói na vida da pessoa, ela está atuando ou na empresa errada ou com a carreira errada. Sensacional, sensacional. É uma cruzada de autoconhecimento, de autocrítica importantíssima para que profissionais possam, né, fazer esse exercício constante. E obrigado por trazer o exemplo do domingo à noite. Quem nunca, né? E acho que tem tudo a ver com o que vocês falaram, né, Rodrigo? Do momento do profissional. Acho que a gente precisa a gente precisa amadurecer nesse nível para poder se olhar e enxergar desse jeito, né? Porque a tendência é deixar que essas coisas encantem, né, os nossos olhos, né? Olha, estão dando uma vaga para gente de lead. Olha, estão me dando uma vaga disso. Olha, estão me pedindo. E aí você acumula função, você acredita que isso te faz melhor, né? Então, não, eu estou fazendo várias coisas, eu sou melhor. Mas acho que é se conhecer, né? Como o Rafa falou, né? Olhar para si mesmo e saber. Mas tem a questão de salário, né? Aí tem uma questão também, tipo, eu achei sensacional o exemplo que o Rafa trouxe, oferecer uma vaga de head. Não, cara, me conta melhor sobre isso. Mas tem gente que tem pessoas que, cara, pô, eu quero ganhar mais. Qual é o caminho para isso? Né? E a pessoa acaba se forçando por um caminho que não é natural, que não vai ser prazeroso, mas por um outro motivo, um outro motivador. E esse é um problema geral. Né? Isso é o que acontece, que inclusive é onde eu trago a questão do líder acidental, né? Que o cara opta por entrar não é para liderar, mas é para ganhar mais. Sim. E aí você começa a criar essas problemáticas, né? Diga, Rafa. Vamos ler os comentários da galera, porque já está chegando no final. Nossa, cara, papo muito bom, velho. Eu nem vi o tempo. E só para complementar isso aí que você falou, eu já ia falar antes, mas você puxou e faz todo sentido. Durante o Rafa falando essa questão do liderar a si mesmo, olhar para si, buscar ver qual é o valor dele, a gente, lá no nosso podcast, né, que a gente lançou semana passada de curso. Muito bom. A gente lançou semana passada, a gente também fez alguns episódios sobre liderança. E no segundo que a gente vai lançar, a gente fala sobre isso. Por que escolher ser líder? Se liderar a si mesmo antes de escolher ser o líder de alguém. Isso é muito importante. Então, assinem lá o Spotify, o Google Podcasts, o Google iTunes Podcast e etc. Porque a gente tem esse bate-papo lá. E um aviso legal também que esse Conversa Nossa aqui, a gente está programando para baixar os áudios e também editar e botar lá no podcast como um Bom Dia UX podcast lá. Vamos ler a galera, Rodrigo? Porque o especialista em podcast do canal Design Team é o Buriti, tá, gente? Só para avisar vocês. Olha, eu sou o pato. Dizem que Jack of all trades, master none, mas não é ser master em tudo, e sim ter uma visão 360, colaborar e coaprender, ser polivalente. Quem lembra o Galeano do Palmeiras vai entender. Ela até uma... Esporte. Um exemplo. Eu gosto de citar um outro cara, que é o Júlio Batista. Jogou em todas as posições até um dia olharem para ele e falar assim, você é atacante, fica aí que você é bom aí. O Bruno direto de Lisboa, um abraço, Bruno. O que certifica o padeiro é o pão, uma frase do Horácio, inclusive, do Product Arena. A questão relacionada aos cursos, né, aos cursos que trazem as certificações que banalizam e tudo mais, tá aí, ó. Se existe o mercado, existe antes uma demanda. Esse é um problema seríssimo, né? Não dá para discutir isso, né? De que as empresas realmente acabam buscando esse tipo de certificação, né? Mas acho que o que a gente está meio discutindo aqui é o quanto isso é honesto consigo mesmo também, né? Esse é o principal ponto. Né? Eu entender que eu vou fazer uma certificação para botar no meu LinkedIn, que eu até acho bizarro, assim.
né? Mas às vezes tem pessoas que o nome da pessoa é menor do que as siglas que tem ao lado, saca? Sei lá, por exemplo, Rafael Helm, PMP, blá, 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 blá. Cara, põe o teu nome. Tá? Se tu tem uma certificação, duas, põe uma ou duas ali, ok. Mas se tu tem uma meia dúzia, começa a ficar esquisito o negócio ali, né? E vou te falar que eu não sei metade daquelas siglas quando eu vejo. Cara, eu não consigo entender. Isso acontece muito também com mestre e doutor, né? Que, putz, né, gente? Olha, desculpa essa pessoa, o nome, o LinkedIn dá problema algumas vezes e não traz o nome do usuário, mas diz aqui, hoje o que algumas empresas têm buscado são os novos webmasters. É uma boa discussão. É uma boa discussão que a gente vai trazer também no futuro. André Grilo, direto de Natal, bom dia. Ele trouxe, boa discussão. Qualquer formação hoje em dia deve ser continuada. Certificação ou formações são importantes, mas não tem o condão de transformar o designer em um expert da noite para o dia. Olha aí, hein? O silêncio, eu vou para a próxima. A Tamires trouxe uma ótima provocação também. Bom dia, direto de Recife. Me faz pensar que dar aula está ficando banalizado na área de design. O que vocês acham disso? O Rafael comentou em alguns dos episódios anteriores de vocês, estavam falando sobre o designer e tal, e ele falou assim, tem muito designer que quer ser famoso e tal, né? E eu vejo isso acontecendo muito, assim, com pouco tem gente que pensa em compartilhar conhecimento através de cursos ou eventos, não para compartilhar conhecimento, mas sim para estar no palco, para ter uma foto em cima do palco, certo? E para se colocar como palestrante. A gente percebe isso frequentando os eventos há tanto tempo, até estou com uma xícara de um evento aqui de alguns anos atrás. Fica nítido para mim, hoje em dia, quando tu vê que aquela pessoa realmente se preparou para compartilhar o conhecimento e quando aquela pessoa simplesmente está curtindo o momento de popstar dela no palco. Fica nítido a diferença. Pelo storytelling que ela conta, pela forma como ela abre, pela quantidade de vezes que ela fala eu fiz, eu, e não nós, lá na empresa fizemos assim. Então rola muito isso, tá? Hoje em dia tu vê que tem eu acho assim que tem muita gente que entra no lance dos cursos, não é pela grana, não é assim, não, vou dar um curso aqui porque é um dinheiro fácil, até porque não é um dinheiro fácil, é muito difícil de vender curso, mas às vezes a pessoa entra para ter visibilidade, para aparecer, para chamar atenção, né? E eu acho que não é só de design, tá, Rodrigo? Não é só design, não. Eu acho que agora a gente está descobrindo o poder disso, né? E tem me assustado, Rafa, a facilidade de vender os cursos no meio do design. Mas Rafa, eu sempre falo que o que está acontecendo com o design agora é o que aconteceu com os métodos ágeis em 2005, 2006. É a mesma coisa. Sim. Verdade. Mas está acontecendo. O Clécio até me mandou uma imagem, não sei se ele está por aí, ele fala, mas ele viu no DM, né, no DMI, nunca sei como é que fala, um curso de pai, sabe? Dá um certificado de paternidade, sabe? De como ser pai. Mano, é isso. Acho que as pessoas estão fazendo curso de qualquer coisa, né? Primeiro porque a galera é ansiosa, porque quer fazer os cursos, né? E aí acaba sendo fácil você vender um cursinho de 10, 20, 30 reais e não tem essa coisa que o Rafa falou de gostar, né? De compartilhar, de gostar de ver as pessoas evoluindo, de ensinar, né? Puta, é tão legal você conversar com alguém e ver que a pessoa conseguiu um emprego porque você deu uma dica interessante ali, né? Então, eu acho que falta isso sim. O André trouxe também, versatilidade é importante, mas podemos desenvolver a transdisciplinariedade, que é aprender a cada processo e projeto, e nos permite ampliar conhecimento sendo designer especialista ou generalista. Isso exige humildade de assumir que não sabemos de tudo, e que tudo bem. Com certeza. A bagagem, né? A bagagem só o tempo vai te dar, só um projeto, 2 projetos, 3 projetos, muitas vezes em contextos diferentes, empresas diferentes, para clientes diferentes, isso que te traz a bagagem. Só pancada, né, Rafa? O curso te dá, um atalho, né, que ele te mostra
o instrutor com um pouco está compartilhando, cara, não faz assim porque vai dar errado, eu fiz assim, eu me ferrei. Então, cara, é uma dica. Talvez ele se ferrou porque ele fez outra coisa errada, não foi por causa daquilo, mas eu acho que nada, nenhum curso, por mais que ele tenha 100 horas de duração ou uma imersão de um mês lá com o Donald Norman, na casa dele, dormindo, né, com ele, conversando e jantando, almoçando com ele, vai te dar o que tu vai aprender com 5 anos de experiência, com 10 anos de experiência. Sim. Essas certificações do Norman são interessantes nisso, sabe? Porque você olha os conteúdos e às vezes você fala assim, cara, mas para que eu vou fazer a certificação? Eu já sei isso aqui que está na lista. Eu já trabalho com isso há tantos anos, né? Mas aí você se sente culpado, né, Rafa, de não fazer e não ser o especialista reconhecido, né? Sim. E é muito comum, né? Quantos cursos? Eu já fiz cursos que eu me dei conta de que aquilo que eu estava capturando naquele curso, meu pós-graduação mesmo, eu falei, caramba, eu já faço isso no dia a dia, mas por que eu tô aqui? Será que é por causa do certificado? A minha motivação é essa? É para eu poder ter ali especialista em alguma coisa? Então, assim, é uma avaliação importantíssima para você fazer nesse momento, né? Ó, o William... Diga, Rafa. Não, uma coisa só complementando, uma coisa muito louca, assim, é que às vezes, cara, a gente faz um curso, ou na faculdade a gente vê alguma coisa, numa pós a gente vê alguma coisa, que naquele momento não faz sentido. Mas alguns anos depois, cara, agora eu entendi aquilo lá que eu achei que era bobagem. Então, assunto, cara. Esse é um cuidado que tem que ter. Às vezes a pessoa faz um curso e não achou o curso tão bom, na verdade não estava no time dela ainda fazer aquele curso. Daqui 2, 3 anos ela vai se dar, cara, aquilo que eu vi no curso, agora eu entendi. Aqui faz sentido usar. Toca, Rodrigo. William Mota fez um comentário que vale para um próximo Bom Dia UX. Aliás, o que tem aparecido de lead de UX por aí não é brincadeira. Será nova onda ou realmente uma necessidade de mercado que está crescendo? Então, William, é uma boa provocação para um próximo Bom Dia UX. Vamos ver o que mais. O Tos acordou, gente. Bom dia, Tos. Coach Ele tava aí tocando terror aí, pô. Tava aí jogando. E ele já manda coach quântico, cara. Não vamos nem entrar no mérito de falar de coach aqui, cara. Coach não entra aqui. Não, mentira. A gente pode convidar um coach quântico para vir falar de UX com a gente. O Pedro mandou. Vai ser legal, cara. Vai ser interessante. Para vocês, qual é a responsabilização, papel do LinkedIn sobre essa discussão? O LinkedIn deve ser uma métrica relacionada a certificações / cursos que as pessoas adicionam a seus perfis. Ó, o Pedro, gente. O Pedro tá me jogando fogo no parquinho, cara. Falando... O Daniel, né, o Furtado, ele falou uma coisa que eu acho boa, assim, né? O LinkedIn devia ter uma regra de negócio limitando mudanças de carreira de a cada 6 meses, sabe? Porque a cada 2 semanas alguém vai lá e muda, né, o headline lá do LinkedIn, muda um cargo e etc. A gente pode discutir isso também, Rodrigo. Também é um tema legal. Tema que não falta. Olha, apareceu um puxa-saco seu aqui. Não, é do Rafa embaixo. É do Rafa. Então, apareceu um puxa-saco seu, Rafa. O microfone do Rafa é muito superior. Deixa eu comentar uma história a respeito disso que tem a ver com o nosso assunto aqui. Eu vou procurar ser bastante breve, porque eu sei que a gente está chegando perto do time ali, tá? Eu não trabalho com audiovisual. Beleza? Não sou especialista em microfones, em câmeras, em cenário, em iluminação. Não sou. Mas, o que eu fiz? Como eu estou dando muita aula e tal, eu contratei uma profissional que faz a filmagem e edição da UXConf para ela me dar uma mentoria. Ela veio aqui na minha casa, me ajudou a comprar o microfone adequado, me ajudou a comprar a iluminação adequada, tenho ali um LED ali, certo? Me deu uma dica. Então, eu não sou especialista em iluminação, mas se alguém precisar de uma dica para comprar, para dar aula ao vivo em casa, eu sei o suficiente, eu entendo o suficiente para conseguir conversar com aquela pessoa e orientá-la. Ou seja, eu busquei alguém que realmente entendia do assunto, aprendi nessa jornada, não para dar aula ou para ser mentor profissional de outra pessoa, mas eu consigo conversar a respeito do assunto com outra pessoa. Então, só para a gente voltar no ponto original aqui, né?
que, cara, entender de tudo não tem como, mas conseguir conversar, conseguir surfar entre vários assuntos, dependendo a tua trajetória, é possível. Muito bom. É assim, um exemplo que eu não vou nem abrir os outros comentários, Buriti. Chega, cara, depois desse exemplo, matou a pau. A gente encerra essa quarta-feira, assim, essa participação sensacional do Rafa aqui com a gente, cara, porque muito obrigado, cara. Olha, obrigado por estar aqui com a gente, ter topado ó, gente, a participação do Rafa não termina aqui, tá? Semana que vem a gente vai estar junto com ele também, não é verdade? Sabadão, na semana do Discovery. Exatamente. Então, semana que vem, na verdade, sexta-feira, a gente começa a nossa semana do Product Discovery, com sexta-feira a apresentação da ONG, sábado com a Deploy, e aí segunda-feira as lives, gente. As lives com os especialistas às 7 horas da noite, sendo que no sábado, às 3 horas da tarde, com o nosso queridíssimo Rafa ali presente, cara. Será um prazer. Pô, muito massa. E a gente tem uma novidade para falar, né, Buriti? Qual que é? Temos aí. Essa semana vai ser incrível, né? Vai ser muito divertido e vai ter muito aprendizado. E a gente resolveu pegar este programa aqui, o Bom Dia UX, e fazer edições especiais durante toda a semana que vem, trazendo antes, né, no dia anterior à live dos especialistas, o tema para ser debatido. Ou seja, a partir de domingo, às 7 horas da manhã. A gente não dorme ferrado. mais. Não. A partir de domingo a gente não dorme mais. 7 horas da manhã, Bom Dia UX, edição especial durante toda a semana sobre a semana de Product Discovery. Se alguém conhecer alguém do marketing da Red Bull, por favor, a gente precisa de patrocínio do Red Bull, manda aqui 10 garrafinhas. No meu caso é Nespresso, gente. Se eu souber de Nespresso, eu prefiro, tá? Então, nós vamos estar aqui, galera, participando da Product Discovery, obviamente, durante a semana inteira, às 7 horas da manhã. Então, você que é fuso horário europeu ou fuso horário rural, esteja com a gente durante a semana inteira nessa edição especial. Cara, vai ser loucura, porque a gente vai estar às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite, nas lives do Product Discovery. Na quinta e na sexta a gente já vai estar fazendo bom dia assim, né? Tipo, batendo a cabeça no microfone. Não, quando eu falei pra minha esposa, cara, minha esposa falou assim, você é louco? Eu falei, sou. É para um bem muito maior. Agora, uma coisa legal também, Rodrigo, a gente fala aqui do canal, que a gente está no canal Design Team, porém, isso é em parceria com o UX Now e o UX Lab. E eles também vão estar fazendo seus vídeos durante essa semana. Então vá lá no canal deles, siga e veja quais são as agendas que eles vão propor lá. A gente vai estar intercalando para ter conteúdo o tempo todo. Exato. Então, encerrando esse Bom Dia UX, muitíssimo obrigado, Rafa. Obrigado por ter topado. Quer deixar algum recado, alguma mensagem para o pessoal aí? Quero apenas aproveitar para agradecer vocês pelo convite. Eu me sinto muito honrado quando eu sou convidado, né, para estar compartilhando o conhecimento. Não, né, eu realmente fico muito contente e lisonjeado com o convite. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço essa galera que está aqui assistindo, né? A gente está chegando agora em 8 horas, teve muitos comentários aqui. Fico muito contente e dizer para vocês que estou sempre à disposição aí para concordar e para divergir, para trocar ideia, sempre com respeito e educação. Muito obrigado, cara. Você é da casa, Rafael. Então, assim, tem esse espaço aqui. Sempre que você quiser e precisar, saiba que a parceria aqui é gigantesca. Muito obrigado mesmo. E a gente está sentindo falta do UXConf, mas por um motivo nobre, obviamente. Todos nós estamos sentindo falta, muita falta, muita falta. Exato. Buriti? Esse ano tem um buraco que a gente não sabe explicar, né? A gente não sabe dizer por que a gente está se sentindo assim, nesse vazio, mas é não ter ido para uma UXConf, né? Exatamente. Sentido o ar de Porto Alegre, cara. Putz, mas tudo friozinho. Bem. O friozinho. Mas ano que vem a gente tá aí todo mundo junto. E mesmo assim... Com juros e correção monetária. Podem aguardar. Vamos fazer uma experiência. A experiência será com juros e correção monetária. Então fica aí para você. Prometemos. Olha aí, ó. Fique esperto. UXConf ano que vem.
Promessa feita aqui ao vivo, gravada, hein? Obrigadão, Rafa, obrigadão. E ó, sigam o Rafa, ele tem cursos muito legais que valem a pena. Como a gente está falando aqui de obter um conhecimento mais horizontal possível, né? Você é um designer, eu indico para todo o meu liderado ou para pessoas que vêm conversar comigo, conheça o que a galera de produto faz. Então, o Rafa tem os cursos de história do usuário, de Product Owner, são bem legais e vale muito a pena aí colar. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fala sobre o papel do PO, onde o Rafa trouxe assim uma visão muito legal. Muito obrigado também por aquele vídeo. Então também assista. E ele deu entrevista agora com o Andrei há poucas semanas atrás, semana passada, né, Rafa? Tu sabe que eu fiquei muito contente porque na semana passada eu fechei essa trilogia, né? Eu dei uma entrevista primeiro para ti no teu canal, o Design Team, agora com o Rafael junto. Depois no UX Now, para o Furtado, sobre histórias de usuário, e na semana passada com o Andrei lá no UX Lab, também conversando um pouco sobre esse universo de Discovery, e ele focou bastante nas histórias de usuário, então tô me sentindo muito contente por ter entrado nos 3 canais aí, foi uma honra. Pô, sensacional. Então vocês assistam, viu? Procurem nos outros canais dos meus amigos aí e vejam esse conteúdo, essa trilogia que o Rafa trouxe, galera. Bem, falamos bastante, gente. Ó, então, bom dia para vocês. Amigos, a gente não para. Então, tchau. Vamos trabalhar. Vamos.